E hoje é pra falar mais sobre o Sasuke, Vontade do Fogo, Maldição do Ódio, Obito, Madara, Opressão. Inclusive, nesse exato momento aqui, a gente vai estar lá na Twitch jogando o mod de Dragon Ball no Minecraft, porque eu fui Peraí, convidado pra participar de uma, 2 anos atrás, né? O Aizen posta pouco recentemente. de uma série que é até essa porra e Pula, testar pula, um pro pula. Sasuke. Eu tenho um vídeo falando sobre ele, mas focando mais na luta entre ele e Naruto, com o conflito entre os dois aumentando até o ponto que o Sasuke tem que tomar a decisão de matar o único garoto que eu considerava um verdadeiro amigo. Sasuke como personagem é a representação de tudo que Naruto não era. Ele é a individualidade para todo o senso de comunidade do Naruto. Um verdadeiro rival pro herói de Konoha. E preste bastante atenção nesse ponto. Mas antes, temos que falar sobre dois conceitos do mundo de Naruto, a vontade do fogo e a maldição do ódio. A vontade do fogo, como uma crença, era pautada no amor como resposta para a paz, na união para suportar as dificuldades naturais do mundo ninja, na dedicação e comprometimento para proteger a vila, assim como gerações passadas também fizeram. A vontade do fogo é sobre perpetuar sonhos e ideais para novas gerações, como as esperanças de Asuma foram passadas para Shikamaru, por exemplo. Essa crença, difundida particularmente mais em Konoha pelo primeiro Hokage, é o que criou tempos de paz naquela terra. Mas por outro lado, a maldição do ódio era uma condição herdada geneticamente que afetava apenas os Uchihas, que se caracterizava por um sintoma que aparecia sempre que um Uchiha, que é um clã com sentimentos muito fortes de amor, percebe que aquele objeto de amor, pai, mãe, amigo, irmão, namorado e etc, se vai. Então o amor Ó, isso aí é muito bom, tá? Essa questão dos Uchiha da maldição do ódio, cara, é algo muito bem escrito. Porque não é necessariamente algo que faz eles serem maus. É só que ele faz eles se sentirem muito. Extremamente emotivos, extremamente emocionados. E isso pode explicar um monte de coisa na trama de quase qualquer um dos personagens. Quase qualquer um dos personagens. Que seria no caso do Sasuke, ele ser do jeito que ele é. No caso do Madara, ele ter feito o que ele fez. No caso das burrices do Obito durante a guerra, que fez ele cometer diversos erros por emoção. Então, assim, a maldição do ódio acaba sendo um plot fix bem interessante. Bem interessante. E dá mais camadas também para os personagens, né? Acaba fazendo eles serem quem eles são de uma maneira bem mais palpável. Não é só, ai, que cara fresco e tal. Não, não, ele é o Tira. Pronto. Você resolveu o problema aí. Se você não gostava do personagem, ou se você duvidava da crença dele, ou se achava ele exagerado, pronto, ele é o Tira. Ele tem isso pré-programado nele. E isso é muito bom. Eu acho que isso pra escrita é muito legal. amor vira um ódio incontrolável que dá lugar àquele sintoma que eu disse um pouco antes no vídeo, o Sharingan. A maldição do ódio se importava mais com um seleto grupo de pessoas do que com o próprio sistema, o que levou Sasuke a procurar uma mudança estrutural nesse mesmo sistema que segregou e matou seu clã. Vontade do fogo e maldição do ódio, como você deve imaginar, são conflitantes, e surgiram gerações e gerações atrás, mas tiveram seu ápice de conflito com todo o extermínio do clã Uchiha, que queria se rebelar contra Konoha após a suspeita de envolvimento no ataque da Raposa de 9 Caudas na vila. Eu não sei se ele vai falar, mas é interessante lembrar que o Shisui e o Kagami, que são descendentes, né? No caso, o Shisui descende do Kagami. Eles têm os dois. Eles têm a maldição do ódio e uma vontade do fogo gigantesca, tá? A vontade do fogo do Kagami é muito grande, tanto que aparentemente ele morreu pela vila, assim como o Shisui, que também morreu para deixar os olhos ali pro Itachi e tal, e ele confiava muito no Itachi. Então, tipo assim, Shisui era brabo. Shisui era bem brabo. Mas o Itachi também tem muita vontade do fogo e também a questão da maldição do ódio. Eu não sei se o Itachi conseguiu burlar a maldição do ódio. Né? Esse filme era mó bem animado no Cartoon, eu via ele direto. De Naruto para representar todo o conflito de Naruto e Sasuke, a gente vai ver no vídeo. O caminho escolhido por Sasuke é frequentemente mostrado de forma negativa ao destacar a solidão do personagem, mas É uma jornada negativa. De fato, em termos narrativos, ele acaba caindo na jornada negativa. muitas vezes as pessoas ignoram por que Sasuke estava sozinho. Um extremista da vontade do fogo, Itachi, matou toda a sua família e o manipulou para acreditar que ele não deveria e não poderia mais encontrar e se juntar a pessoas que ele amasse, ou que amassem ele, porque formar laços enfraqueceria a busca por vingança de Sasuke e impediria que ele buscasse poder, que era o que ele precisava para matar Itachi, mas mesmo assim, querendo ou não, ele fez. Há nos personagens da série, em parte do público que assiste a obra, mais vontade de alienar o Sasuke e forçá-lo a seguir caminhos e aceitar vontades alheias do que realmente entender por que ele faz o que ele faz. Isso fica muito bem evidenciado na famosa questão: mas o Naruto ficou tão forte quanto o Sasuke, ele não precisou abandonar Konoha para isso. Sim, esse foi o caminho que o Naruto escolheu, mas e daí?
O Naruto, longe de lhe dar o apoio emocional de que ele precisava, reconhece a tragédia do Sasuke, mas se recusa a levar os responsáveis por essa tragédia à justiça. Sasuke é um homem emocionalmente comprometido que sofre na mão dos personagens e do público que querem domesticá-lo para que ele jure lealdade a uma vila que o traiu desde antes de seu nascimento. Seu clã foi maltratado e taxado de geneticamente odioso, enquanto os responsáveis pela consequência final desse pensamento, que é o massacre do clã Uchiha, para Sasuke, principalmente os anciãos e o Hokage, viviam suas vidas normalmente. Aqui é onde a visão que eu disse no começo do vídeo de o Sasuke é o oposto do Naruto, entra em conflito com seu real objetivo. Ó, tem só um comentário a falar sobre essa parte aí da vila ter traído o Sasuke. Mais ou menos, porque a vila em si não traiu. Quem traiu foram os líderes da vila, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Só que o lance é, tipo, uma coisa que eu imagino que a galera que esteja falando também pense, o Sasuke ia matar inocente pra caramba. Ele escolheu o caminho errado. Porque ele cresceu totalmente desequilibrado, sem auxílio. As pessoas até tentaram ajudar ele. A vila tentou acolher o cara. Kakashi tentou bastante, Naruto tentou bastante, Sakura tentou bastante. Sakura deu tudo pro cara e ele negou ele, né, mano? Mas é difícil. É bem difícil. É difícil de defender o Sasuke também. Mas o ponto do Sasuke ainda assim é bem palpável por conta, mais uma vez, do plot fix da Maldição do Ódio. A Maldição do Ódio é um plot fix muito bom. Porque, tipo, querendo ou não, ele tinha que ir atrás da vingança, ele tinha que fazer isso. Além do motivo ser razoável, né? Vingança, porque o cara fez tudo o que ele fez. Mas Uchiha. O cara é um Uchiha. A noção de que ele retrata a individualidade extrema é conflituosa quando seu objetivo agora é resolver o desequilíbrio de poder e forçar as aldeias a se concentrar nele, temê-lo e se unirem contra o último Uchiha. A solução de Sasuke pode parecer individualista porque ele foca apenas nele, enquanto a solução de Naruto é fazer com que os 5 Kages trabalhem em conjunto para a paz, mas o objetivo do Sasuke é sobre as minorias e comunidades, é sobre destruir o sistema antigo do mundo Shinobi e construir um novo mundo do zero, onde aldeias mais fortes que colocam bijus como símbolo de poder para subjugar outras aldeias menores não existem mais. Naruto, o Sasuke queria fazer isso lá pro final. Personagem, não a obra, apresenta uma solução sobre o relacionamento das aldeias entre si, não sobre o sistema interno que permite que as aldeias discriminem minorias existentes dentro delas. Essa discriminação pode criar uma nova situação parecida ou pior do que o que aconteceu com o clã Uchiha. É Sasuke na obra quem mais questiona o status de herói de Naruto. É seu papel lançar luz sobre os pilares corruptos e preconceituosos de Konoha. É assim que ele desafia o protagonista. Mas aí você fala, pera, os Uchihas eram geneticamente ruins. O Tobirama tinha evidências científicas, que nunca foram exatamente mostradas, mas foda-se, ele falou, já é um fato, para apoiar sua tese. Sua antipatia pelo clã Uchiha era muito justificada, e a sua política de segregá-los era uma mera precaução para evitar que outro Madara surgisse, quando na verdade nós devíamos tratar esse ponto como o que Tobirama alegou ser uma medida de segurança foi o que em última análise resultou no descontentamento dos Uchihas com Konoha e no eventual massacre do clã. Sim. Voltando aqui, a política do Tobirama de segregar os Uchiha foi ruim? Foi ruim e foi boa também. Tem aqueles pontos, né? Eu já te falei, o Tobirama é um bicho extremamente ambíguo. E dá pra entender os motivos do porquê ele fez o que ele fez. Como o próprio Aizen falou, é justificável pelo que ele passou. Dá pra você consegue compreender, né? Por que ele fez o que ele fez. Agora, o lance do Tobirama em si, cara, causou o que causou? Sim, causou o que causou. Ele até tentou dar poder e negociar com os Uchihas a questão da polícia, né? Os Uchihas eram, querendo ou não, a polícia de Konoha. Então, eles tinham certo poder, sim, dentro da vila. Mas não é suficiente. Não é suficiente para as pessoas olharem com o olho torto, para que uma nova revolução aconteça. Qualquer Madara novo podia surgir a qualquer minuto e aí começava tudo de novo, sabe? E é muito poder de uma vez só, então acaba sendo bem difícil. O que o Tobirama fez podia ter sido melhor implementado? Podia. Não digo que é 100% culpa dele, mas talvez, como eu falei, eu ainda acho que a solução era fazer a questão do casamento arranjado, cara. Mistura o clã Uchiha com o clã Senju, e aí vai ter gente falando, não, mas misturar ia fazer a miscigenação e os miscigenados iam ser excluídos dos dois clãs. Cara, headcanon. Não dá pra saber o que ia acontecer, só sabemos que existe essa prática no mundo ninja, como a gente viu com o Hashirama e a Mito Uzumaki, que eles são casamento arranjado para a união. Poderiam ter feito isso também com os Uchihas. Ia integrar eles, querendo ou não, na sociedade. E quanto mais abrisse isso dos outros clãs, melhor. Porque assim teria uma disparidade melhor aí de contrato com a galera, contrato social. Ia ser mais aceitável, ia ter sim menos exclusão.
ia caminhar aí pra um Brasil da vida, mas ia ser interessante. Ele não ajudou ninguém, nem Konoha, nem os Uchihas. O Sasuke não é perfeito, ele obviamente errou ao longo de sua vida. Você pode alegar que, por exemplo, todos que ele matou queriam matá-lo, mas isso não tira o fato de que ele matou. Não tira o fato de que ele realmente iria matar pessoas que não queriam matá-lo, como Sakura. Mas ele servia muito bem como alguém que desafiava a visão heróica que os extremistas da vontade do fogo tinham. Ele era o contraponto perfeito do Naruto. Ele superou seu papel como vingador do clã. É verdade, tá certo, tá certo. É porque a vontade do fogo preza muito pelo nacionalismo, né? Querendo ou não, é uma visão nacionalista pra caramba. É a visão de fazer isso pelo futuro do rei. E o rei seria as crianças, o futuro da vila. Então, pô, tecnicamente o Danzo tinha a vontade do fogo também, mano. Assim como o Hiruzen. Então, tipo assim, saca? Sim, é algo que o Sasuke julga e tá certo. Corrupção, no caso do sistema Shinobi, tem pra caralho. O próprio clã do Haku, não é só em Konoha não, o próprio clã do Haku também foi exterminado pelo medo do poder deles. Isso é algo normal, isso é algo que não deveria... Não tô dizendo que é algo bom, mas é algo que acontece normal. Em várias vilas isso aconteceu, e é uma coisa que o mundo ninja tem que quebrar. E aí o que acontece? O Sasuke surge como esse contraponto. Bem legal isso. Realmente. Uchiha em nível pessoal, matando o Itachi, e percebeu que havia todo um sistema por trás, que se continuasse, eventos como aqueles que o traumatizaram aconteceriam mais e mais. E aí nós chegamos também no personagem do Tobi. Tobi é o significado da mudança. Ele é Tobi, mas ao mesmo tempo ele é Madara, mas ao mesmo tempo ele também é Obito. Ele é só Uchiha, mas depois também ele é um Jinchuriki. O maior símbolo de um verdadeiro Uchiha, seu Sharingan, está dos dois lados da guerra, com ele, mas também com seu amigo Kakashi, que luta pelas vilas. A mudança também é um ponto muito importante na história do seu personagem. O Tobi não vê futuro nenhum, não vê solução no sistema Shinobi, o que, de fato, não tem como você criar um sistema perfeito. Então é realmente difícil. O que o Tobi faz é tentar criar uma utopia. Diferente do que muitas pessoas acham, não era só porque a Rin morreu. Ele não era só Verdade, tá certinho. Vai, continua falando do Tobi. um gado que queria o amor da mulher da vida dele de volta. Se Tá vendo? Quando eu falo isso pra você, eu sou fanboy. Agora que quando o Aizen repete, ele não é, né? Fala de novo pra eu ver. acham, não era só porque a Rin morreu. Ele não era só um gado que queria o amor da mulher da vida dele de volta. Se esse fosse realmente seu único objetivo, ele só deveria ali reanimar ela através do Edo Tensei. E mesmo se ele não conseguisse fazer isso por conta própria, era só ele pedir pro Kabuto fazer isso, que ele nunca pediu. Não é só pela Rin, não é só pelo Edo Tensei. É que se ele quisesse mesmo rever a Rin e viver numa ilusão, ele se colocaria num Genjutsu, pronto, acabou. Ele se colocaria no Genjutsu. Por que ele não colocou ele mesmo no Genjutsu? Por que ele queria colocar todo mundo? Porque ele queria quebrar as fundações do mundo que fez tudo isso. Porque ele não é só um gado. O plano de Tobi era mudar o mundo ninja e Rin era só uma das justificativas, mas era a justificativa mais importante para ele. Obito entendeu que ela foi usada pelas vilas, tratada apenas como uma ferramenta para destruir Konoha. O sistema atual, se continuasse, nunca permitiria a verdadeira paz eterna. Ele era o problema. Obito escolhe agir como Madara, não como ele realmente era. Não há evidências suficientes para sustentar que Madara agia da mesma forma que Obito fez parecer que ele agia. Ele interpretou Madara da forma como Konoha o via, porque sua imagem como ninja vingador e rebelde é construída geração após geração, sempre mudando sua caracterização. Itachi o descreve como um homem que não aceita suas limitações, Obito o descreve como um homem que nunca para de lutar e não sabe a hora de acabar com uma luta, e Hashirama o descreve como um homem gentil com ideais muito fortes, porém ingênuo. Quanto mais o tempo passa e mais distante do real Madara na linha do tempo o contador da história está, mais imprecisa é a caracterização dele. Ele mentiu pra Itachi e disse que o ajudaria a matar o clã porque ele os odiava por se voltarem contra ele, mas esse absolutamente não foi o motivo. O nome de Madara instalou respeito e medo, e Obito, sabendo disso, escolheu interpretá-lo e encorajar essa percepção para manipular as pessoas a fazerem sua vontade. Lealdade e controle são duas noções de grande importância ligadas ao personagem do Obito. Ele valoriza a lealdade desde que seja lealdade a ele, mas ele é impiedoso com quem o trai. Desde criança ele tem esse pensamento de lealdade, obviamente em níveis mais infantis, porque ele não havia perdido o mundo dele ainda. Essa é a parte que o personagem do Obito mais se distancia do Madara. O Madara não se importa com lealdade desde que as pessoas ao seu redor sejam úteis para ele. Ele, por exemplo, absolutamente não se importa com o fato do Obito ter os próprios planos e com o fato do Nagato ter o traído. E é muito legal ver o que o Obito fala pro Madara quando tá nos últimos tempos, né? Você acha que tem até alguma relação entre os dois, tipo de... Não amor, né? Mas assim, uma relação de companheirismo, de eles estarem lutando pelo mesmo objetivo. Mas não, o Madara é louco. O Madara cagou pro Obito totalmente. Cagou forte, assim, pro Obito. Porque ele fala assim, o que eu sou pra você? Aí ele fala, você é Madara. Você é Madara, você é uma extensão da minha vontade. Você não é nada além disso. Cara, isso é pesado, mano. O cara deu a vida pelo plano do outro. E tipo, você é Madara, mano.
É só isso que você é. A guerra não foi travada por uma rixa pessoal, nem por vingança. Obito nunca se preocupou exatamente com isso, porque vingança é um conceito do mundo real, que é falho, e seu mundo ilusório criado por Genjutsu seria perfeito. É lá, e apenas lá, que pessoas como Kakashi, que sentiam dia após dia a morte do melhor amigo e da mulher que o amava, poderiam realmente ter uma boa vida. Obito, até o fatídico momento em que ele viu Rin morrer, era um homem bom. Madara não conseguiu mudar totalmente sua forma de pensar. Ele estava disposto a voltar para Konoha e deixar Madara para trás até ver Rin morrer nas mãos de Kakashi. Obito é só mais um. Mas isso é importante porque você percebe que todo Uchiha que buscava mudança estrutural foi mudada por enorme perda nas mãos de um extremista da vontade do fogo. Veja, Madara abandonou Konoha, a vila que ele mesmo ajudou a criar, porque sabia que o preconceito de Tobirama seria a queda do seu clã. Obito procurou controlar o mundo através do Tsukuyomi por causa do sacrifício de... Sabia não, né? Ele supôs. Madara supôs que ia ser o fim do clã dele. Não dá pra saber se seria mesmo. Eu acho meio difícil que seria, viu? Muito difícil eliminar os Uchiha, tipo, de uma vez só, sem uma guerra civil. O conceito de Tobirama seria a queda do seu clã. Obito procurou controlar o mundo através do Tsukuyomi por causa do sacrifício de Rin nas mãos de Kakashi. O clã Uchiha queria dar um golpe por causa da discriminação que sofria nas mãos do governo, e Sasuke buscou a revolução porque Itachi massacrou seu clã, tanto por ordens quanto por seus próprios ideais. Cada uma das ações dos Uchihas pode ser ligada à vontade do fogo desde sua concepção. Sem vontade do fogo, não haverá maldição do ódio porque a segunda não pode existir sem a primeira. Não se engane, ações... A segunda não pode existir sem a primeira? Aí acho que eu vou discordar. Deixa eu ouvir de novo. Quanto por seus próprios ideais. Cada uma das ações dos Uchihas pode ser ligada à vontade do fogo desde sua concepção. Sem vontade do fogo, não haverá maldição do ódio porque a segunda não pode existir sem a primeira. Sem vontade do fogo não dá pra existir maldição do ódio? Não sei, acho que não. Desde sua concepção. Sem vontade do fogo, não haverá maldição do ódio porque a segunda não... Não, eu discordo. Eu discordo. Eu discordo, eu discordo. Não é um axioma. Eu acho que não é um axioma. Eu acho que isso, de fato, se repetiu várias vezes, sim. De fato, aconteceu várias vezes, em vários momentos, sim. Mas não é uma regra, saca? Embora tenha acontecido, sim, em quase todas as vezes, se não todas. Eu não diria que uma está intrinsecamente conectada à outra, embora na trama uma resolva a outra. Mas não é tipo uma regra, é só que aconteceu de ser desse jeito. Saca? Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Genjutsu pode ser usado como droga? Claro que pode. Lógico que pode. Pode existir sem a primeira. Não se engane, ações do Obito não é um homem bom, ele matou muita gente inocente por causa do seu plano. E esse é um motivo mais do que bom pra você odiar o personagem. Itachi igualmente. Mas seu personagem, assim como Sasuke, servem pra desafiar a lógica já estabelecida e fazer o público ficar cara a cara com a dura verdade. Pô, uma parada sobre isso aí, sobre odiar personagem, cara, tipo, uma parada é você odiar o personagem e tal, por achar ele irritante, pá, beleza. Mas você tem que admitir que ele é bem escrito, saca? Tem personagens que são bem escritos. Claro, o Obito tem falhas também em sua escrita, tipo a questão do Tobi, né? Enfim, vou falar mais do vídeo dele. Mas o Sasuke, ele é irritante, mas ele é bem escrito. Então, tipo assim, a galera tem que pelo menos reconhecer isso, saca? Você pode não gostar? Pode, perfeito. Mas entenda que quando o bagulho é bom. Konoha não é a heroína da história. A história quer tratar os Uchihas como geneticamente condicionados para o mal, quando a mesma história dá motivos para eles terem se rebelado em primeiro lugar. Não é porque o mundo Shinobi atacou, usou e enganou os Uchihas que homens como Obito merecem status e aplausos. As ações genocidas do personagem fazem uma parte do público ignorar seus pontos e questionamentos, afinal, ele é só mais um vilão. Mas como exatamente ignorar os pontos e questionamentos de alguém como Sasuke? Ele é sempre colocado em situações em que matou alguém com motivos muito claros e bem entendíveis. Os figurantes que o... Aí ele errou, hein? Motivos bem compreensíveis, não. O Sasuke literalmente se perde. O Sasuke literalmente se perde na própria vingança. Esse que é o ponto. O Sasuke, ele é bem escrito? É, mas ele se perde no momento em que ele mete o louco e quer atacar Konoha e matar todo mundo. A partir daí ele se perde. A partir daí os olhos dele atingiram o ápice do ódio. E tanto é que a simbologia é exatamente essa. Conforme ele vai tentando chegar mais perto desse objetivo, ele vai ficando mais cego. Então, não é bem isso, cara. Não é bem isso. O Sasuke não tem só motivos compreensíveis. Os motivos finais dele podem ser compreensíveis, tá? Você pode literalmente falar, pô, legal, ele quer reformar tudo, quer revolucionar tudo, quer ser o centro do ódio, mas ele quer desmantelar um sistema que é corrupto. Beleza, legal. O Naruto, ele quer trabalhar por dentro, ele quer virar o Hokage porque ele acredita que ele consegue fazer tudo. E quer mudar tudo, porque ele é a crença da profecia e ele deve agir como tal, beleza. Então, são dois pontos de vista diferentes. Embora o Sasuke se perca sim no meio do caminho. O Sasuke se perde. O Sasuke tá nem aí. Ele quer atacar a vila e matar todo mundo porque, pra ele, como dito pelo próprio Sasuke, ele ouve as risadas de Konoha, a felicidade de Konoha, e ele sente ódio porque acha que é uma risada de deboche pro Itachi. Porque eles não sabem a verdade.
Então, ao invés dele chegar lá e matar todo mundo, o ideal seria ele instruir todo mundo, sabe? Mostrar que esse é um sistema falho para criar um novo sistema. Então, ao meu ver, pelo menos, o argumento do Naruto é bem mais plausível. E o do Sasuke acaba sendo... Pô, bora matar todo mundo que é bem intencionado? Bora. Ele queria matar todos os Hokages, por exemplo. Todos os Kages, perdão. E meio que unificar tudo com ele. Usando Genjutsu, usando a porra toda que ele tem ali. Então, ele errou. Sim. Sasuke, a solução do Sasuke acaba caindo no mesmo vale do Uchiha também. Atacavam tem ordem de matar, então você pode muito bem alegar que ele estava agindo em legítima defesa. O Itachi matou os seus pais, eu acho que esse é um motivo mais do que bom para poder, sei lá, se vingar do cara. Sem contar o fato de que essa era a intenção do Itachi. O Deidara se matou com a intenção de matar o Sasuke. O Danzou também cometeu suicídio. O Kishimoto teve todo o cuidado de não apresentar o Sasuke como um homem sanguinário durante o Shippuden, para que a imagem de um homem geneticamente predisposto ao caos fosse cada vez mais desafiada. Parte da sua visão como um vilão era basicamente porque ele estava... Eu tô discordando tudinho, tá? Eu tô discordando tudo daqui. Pra mim, o Kishimoto fez ele ser sanguinário, sim. De propósito. No começo do Shippuden, talvez menos, porque ele evitava matar, né? Ele tinha todo o cuidado lá com os subordinados e tal. Só que, cara, a gente sabe que no decorrer da história, isso muda completamente. Completamente. Ele tá disposto a sacrificar a Karin, ele tá disposto a passar por cima de todo mundo, ele tá disposto a matar todos os Kages, ele tá disposto a matar a vila inteira, ele declara guerra a Konoha, ele teria ido lá se o Pain não tivesse. Saca? Então acaba que não é bem por aí, ao meu ver. Sacudindo as fundações que sustentavam o status de Naruto como um herói. Um herói que lutou a favor dessa vila. Da vila que permitiu isso. Heróis em Naruto não existem. E Sasuke não é tão vilão assim. Existe herói em Naruto, sim. Naruto é um herói. A moral da história é essa. O Naruto é um herói. Ele é o herói da história. Ele é a criança da profecia. Ele é o Messias da própria obra. Ele é literalmente representado operando milagres no Gai. Essa é a simbologia. Ele vai lá, salva o Gai de uma sentença de morte pré-definida desde o Naruto clássico. Então, não, eu discordo muito do Aizen nesse final. Nesse final aqui eu discordo completamente dele em vários pontos. Vários pontos. Porque o Naruto é sim o maior herói da obra, talvez o mais completo, talvez o único que possa ser chamado de herói definitivo. O Sasuke, ele é um vilão, e ele é um vilão muito mais cruel do que a gente imagina, porque ele estava disposto também a matar um monte de inocente por objetivo que ele achava correto e que não é. A partir do momento em que você se perde e começa a subjetivizar a vida, que nem o Sasuke fez, que nem Pain, Obito, Madara fizeram, você vira vilão. Uns piores que outros, sim. Uns piores que outros. Mas é vilão. Naruto é herói. Naruto é um herói. Ele é o mais completo dos heróis. Por causa de tudo que eu já falei, por causa da profecia. A profecia literalmente é isso. Ele é o cara que vai trazer a paz ao mundo. Ele vai quebrar todas as barreiras que estão aí para serem quebradas. Ele vai conseguir. Essa é a moral da história. Naruto é um herói, mano. Então, é só aqui que eu discordo do Isaac. No finalzinho, pra mim, ele derrapou muito. Eu acho que por hoje é basicamente isso. Não esquece que a gente... Maneiro vídeo. Legal, mano. Curti o vídeo. Não dá pra curtir aqui, tá? Só pra deixar claro. Mas depois eu dou uma comentadinha. Achei legal. Embora eu discorde. E tá tudo bem discordar, mano. Tá tudo bem. Bora pro próximo? Bem legal o vídeo, mano. Foi da hora de ver. Foi da hora demais de ver.